Bom dia, turma. Estamos aqui para mais uma videoaula, desta vez com o PET volume 7 do primeiro ano, para demonstrar para vocês onde vocês vão localizar o conteúdo, né? Nós estamos aqui então iniciando a semana do PET 7. Vou mostrar para vocês diretamente no sumário, tá? Conteúdo de química, onde vocês vão encontrar. Ele é o quarto item do sumário. Eu iniciei na página 44. Para essa primeira semana, nós iremos trabalhar com um assunto denominado de ionização e dissociação. Pois bem, nessa semana 1, complementando semana 2, 3 e 4, nós iniciaremos o estudo sobre grupos de substâncias químicas, tá? Grupos de substâncias químicas que recebem algumas denominações. No caso do PET 7, até o momento, nós vamos estudar ácidos na semana 2, nomenclatura de ácidos, regras para dar nomes às substâncias denominadas ácidos e também as bases ou conhecidas como hidróxidos, ok? Porém, para estudar ácidos e bases da semana 2, 3 e 4, nós precisamos entender dois processos. Os processos de ionização e dissociação. Eu sugiro que vocês inicialmente procurem um dicionário, tá? Para fazer leitura direta da definição básica desses dois termos, tá? Nós podemos associar inicialmente o termo ionização à formação de partículas denominada de íon, no qual nós temos dois tipos, tá? Para lembrá-lo, os cátions, que são os íons formados por perda de elétrons e que vêm dentro da sua escrita o sinal positivo que acompanha, e ânions, que são íons que recebem elétrons e levam consigo na denominação, né, o sinal negativo. Então eu tenho aqui uma ligação direta com o termo ionização. O termo ionização é um processo que há formação de íons, cátions e ânions. Nesse caso, os cátions e ânions são usados também para estudar a formação dos ácidos, das bases ou dos hidróxidos, ok? Bom, esse protocolo inicial de apresentação é para vocês terem uma ideia do conteúdo, tá? Que nós vamos trabalhar. Eu vou posicionar agora lá na página 44, tá? Que é onde inicia basicamente o PET 7 semana 1. Nessa página 44, vocês vão encontrar, tá, o conteúdo aí da semana 1, ok? O quadrinho onde você tem a descrição de quais são as unidades temáticas e objetivo, o conteúdo denominado de funções inorgânicas, tá? Que é o assunto do PET do volume 7, e neste caso aqui insere aquilo que já foi citado: ácidos, bases ou hidróxidos, e também teríamos óxidos, que é um outro grupo, e também os sais. Percebam que cada uma dessas palavras se encontram no plural, então eu tenho mais de uma substância representando cada um desses grandes grupos, tá? Nós vamos chamar esses grandes grupos pelo número 1, pelo número 2, pelo número 3 e pelo número 4, ok? Bom, então nesse PET estudaremos o grupo 1 e o grupo 2. O objetivo do conhecimento aqui é entender o que é a reação de ionização e dissociação conforme cada um desses grupos, tá? Serão usados como exemplos algumas substâncias pertencentes a algum desses grupos. Pode ser um ácido, pode ser uma base, pode ser um óxido, pode ser um sal. Eu vou fazer o uso, né, desses termos ácido, base, sais e óxidos
quando o exemplo supracitado for parte de um deles, ok? Outra coisa importante, é necessário saber que essas substâncias elas podem se encontrar nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Porém, o nosso estudo será em meio aquoso. O que seria esse meio aquoso? O meio aquoso é quando você pega um material sólido e promove a sua dissolução em material líquido. Esse material líquido, obviamente, é a água, que é o solvente universal de todos os materiais possíveis. Logo, quando você promove a dissolução, esse material sólido tem que ter um ácido, base, óxido ou sal, que em contato com água é dissolvido. Esse contato permite a uma dessas classes sofrer ionização ou sofrer dissociação. Então nós temos que diferenciar esses dois processos, pessoal. E por isso que o tema dessa aula é essa diferenciação. Eu preciso que vocês saibam ionização e dissociação. Ok? Pois bem, na seção de introdução que nós temos aqui, traz para nós alguns conceitos básicos a respeito desses dois assuntos. Então eu preciso que vocês leiam, tá? E reconheçam do que se trata. Mas eu vou fazer alguns apontamentos importantes. Essas 4 substâncias, classes de substâncias, são chamadas de funções inorgânicas. Por que recebe esse nome inorgânico, como aqui está no final dessa linha início dessa outra? As substâncias químicas, quando foram estudadas há séculos e séculos atrás, elas foram agrupadas em 2 grandes grupos inicialmente, 2 grandes conjuntos. As substâncias produzidas pelos organismos, denominadas substâncias orgânicas, e as substâncias não produzidas por organismos vivos, elas chamadas inorgânicas, aquelas que existem, por exemplo, em grupos minerais, tá? No solo, no ar e na água, apesar de serem fontes de sobrevivência para organismos vivos. Organismos vivos somos nós, as plantas e os animais. Então, todas as substâncias químicas produzidas pelos organismos vivos eram consideradas como orgânicas. Tá? Temos, por exemplo, as proteínas, as gorduras, óleos, açúcares, as vitaminas, que eram simplesmente produzidos por organismos, animal ou vegetal. Agora, as substâncias inorgânicas são aquelas inicialmente existentes em rochas, conforme a designação. Só que com o passar do tempo, percebeu-se que essa divisão ela continha uma série de erros. Então passou-se a considerar que substância orgânica era aquela que tinha na sua composição, nos compostos formados, a presença do elemento carbono. Por isso que a gente chama de química orgânica a química do carbono. Essa é uma química, pessoal, que vocês vão estudar meramente no 3º colegial. Tá? Agora, as substâncias inorgânicas receberam uma nova designação. É aquelas que não continham carbono, porém se depararam com uma série de substâncias que eram inorgânicas e continham carbono. Por exemplo, é o caso do dióxido de carbono. O dióxido de carbono é formado por carbono e oxigênio com quantidade de 2 átomos, CO2. O monóxido de carbono, um átomo de oxigênio e um átomo de carbono. Já a grafite é carbono e recebe a letra G. O diamante é formado de carbono com organização dos seus átomos que formam um diamante. O ácido carbônico, por exemplo, H2CO3. Os 2 primeiros, pessoal, recebem um prefixo di e mono, mas acompanha a palavra óxido. Então fazem parte do grupo dióxido. Ácido carbônico é da classe dos ácidos. Já o ácido cianídrico, HCN.
sais carbonatados, como é o caso, por exemplo, do carbonato de sódio e outros. Aqui vocês têm substâncias que têm presença de carbono e mesmo assim elas são consideradas inorgânicas. Então temos que tomar cuidado quando lemos o nome de uma substância e temos que representar conforme a sua fórmula. Professor, mas eu não sei ainda a fórmula. Ok, o assunto desse PET irá ajudá-lo em relação à formação dessas fórmulas. Ok? Pois bem, então agora nós temos uma distinção básica do que é química orgânica e do que é química inorgânica. Vamos usar para esses compostos supracitados, dióxido de carbono, monóxido, grafite, ácido carbônico, ácido cianídrico e outros, os conceitos básicos estabelecidos no século XIX, conforme descrito aqui no texto. Tem um químico sueco, denominado de Arrhenius, ele propôs uma teoria que estudou o comportamento de algumas substâncias na presença de água. É o caso do sal de cozinha, é o caso da glicose e é o caso do ácido clorídrico. Ele utilizou um sistema para verificar se essas substâncias, elas, quando colocadas em água, dissolvidas em água, elas poderiam ou não conduzir corrente elétrica. E esse sistema é formado por dois fios de cobre interligados por uma parte de tomada, conectados a uma lâmpada. Esses fios de cobre estão cortados. Aqui dentro nós temos o sal, NaCl, e a água. O sal se dissolve em água, mas a sua capacidade de conduzir corrente elétrica não depende do contato dos fios que estão cortados. Depende do que tem aqui dentro, para que haja algo passando de um fio para o outro, mesmo ele estando a certa distância. No caso da glicose, que aqui está, C12H22O11, sacarose, vamos fazer a correção. NaCl, cloreto de sódio, é o sal de cozinha, pessoal. Certo? HCl, ácido clorídrico. Ok? Então o que eu tenho aqui? Diferentes substâncias que provavelmente são de fontes diferentes e têm estruturas diferentes. Algumas têm 2 átomos, outras têm 3. Algumas têm um átomo de cada elemento. Outras têm mais átomos de cada elemento, que é o caso da sacarose, que tem 12 átomos de carbono, H22, 22 átomos de hidrogênio e 11 de oxigênio. No entanto, somente o cloreto de sódio e o ácido clorídrico conduziram corrente elétrica, permitindo que a lâmpada emitisse alguma luz. Já a sacarose não permitiu que a lâmpada gerasse luz. Melhor, não permitiu passagem de corrente elétrica. Ok? Isso é explicado, pessoal, nesse contexto aqui, ó. Tá? E esse contexto traz muita informação relevante e explicativa de como ocorre isso daí. Melhor dizendo, foram feitas algumas observações para essa teoria e permitiram que o cloreto de sódio, tá, e o ácido clorídrico, por exemplo, conduziam corrente elétrica. Algumas substâncias não conduziram, que foi o caso da sacarose, o caso da glicose, que foi testado, o álcool, a ureia. Isso fez com que Arrhenius separasse as substâncias em 2 grandes grupos: as substâncias iônicas e as substâncias moleculares. Quais as diferenças? As substâncias iônicas eram aquelas que conduziam corrente elétrica e permitiam a formação de íons que conduzia corrente elétrica. Já as moleculares não formavam íons. Portanto, a ausência desses íons
não permitia a formação ou condução de corrente elétrica. Tá? Esse é o contexto da explicação desse parágrafo. Logo, quando a gente pega um dos exemplos, como é o caso do sal de cozinha ou cloreto de sódio que aqui se encontra, ele é dissolvido em água. O que é dissolver? É o ato de fazer uma solução. Mas que solução? Aquosa. É um termo importante para vocês considerarem quando há condução de corrente elétrica. Uma solução aquosa. Ok? Os íons presentes no retículo cristalino denominado de cloreto de sódio, eles são separados por ação da água. Essa separação por ação da água é chamada de dissociação iônica. É o que a gente vai ver aqui nessa imagem. Esquema da dissociação iônica no cloreto de sódio. O que eu tenho aqui? A colher, né, com o cloreto de sódio, caindo grãozinhos dele dentro de um recipiente com água. Na colher, eu tenho cristais do cloreto de sódio. O que são esses cristais? São íons de sódio ligados a íon de cloro. Correto? Qual é a função da água quando você joga esse sal dentro do copo? A função das moléculas de água é atrair de alguma forma tanto o íon positivo quanto o íon negativo, separando-os. Perceba que essas moléculas de água, de acordo com a setinha, está circundando, está ao redor de um cátion positivo, que é o sódio. Perdão, pessoal, não existe um cátion negativo. Mas eu falo duplamente cátion positivo, nesse caso para o sódio. E o ânion, que é o cloro menos, também está envolto de moléculas de água. É um ânion hidratado. Dessa forma, o cristal se dissolve, porque moléculas de água vão sequestrando cada íon, ou positivo ou negativo, fazendo com que ele se encontre dissociado na água, formando assim a solução. A mesma coisa nós percebemos, aliás, vale a pena citar uma coisa aqui. O cloreto de sódio é um sal, tá certo? Agora, a mesma coisa nós percebemos quando se trata do HCl, que é um ácido, outra classe de substâncias inorgânicas. No caso do ácido, o processo é o mesmo, mas recebe o nome de ionização, onde você tem as moléculas de HCl gasoso, que é uma substância molecular, não é uma substância iônica, que quando em contato com uma solução de água, aí sim você tem ela na forma de cátion. Ela é uma solução, um composto molecular, porque você tem o hidrogênio ligado ao cloro por uma única ligação, que é a ligação covalente. Essa ligação covalente se quebra quando há interação com água, formando uma solução aquosa. Essa interação com água permite a formação de íons. O cátion H+, cercado por moléculas de água, e o cátion Cl-. Professor, mas qual a diferença de ionização para dissociação? A dissociação já é para substâncias na forma iônica, enquanto a ionização ocorre para substâncias que são moleculares e que, com interação com a água, contribui para formar cátion e ânion, que é o caso do H+, e do Cl-. Certo, pessoal? Então eu tenho que diferenciar os conceitos de dissociação e ionização. Na página seguinte, temos algumas atividades.
eu vou resolver algumas atividades com vocês e vou, dessa forma, auxiliá-los na resolução de três dos 5 exercícios, ok? Vou escolher, nesse caso, o exercício número 1 para iniciar. É um exercício do vestibular da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que trata de um experimento. Esse experimento aqui tem a mesma característica do experimento que está aqui em cima, ó. Do experimento da condução da corrente elétrica. Cadê ele? Aqui. Dessa imagem, pessoal. Tá? Então vamos voltar lá no exercício. Fizemos aqui uma referência a qual experimento. A experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas, que são as soluções iônicas, tá? Que conduzem corrente elétrica por formação de íon, positivo e negativo, cátion ou ânion. De soluções não eletrolíticas. As eletrolíticas são aquelas soluções que formam íon. As não eletrolíticas são as moleculares. Ok? Esse teste é baseado na condutividade elétrica, que tem como consequência o acendimento da lâmpada. Então eu preciso jogar aqui dentro do meu recipiente alguma substância que formará solução. Logo que forma a solução, todo o sistema permite você acender a lâmpada que está aqui. Esse gerador elétrico, pessoal, é, na verdade, o que se encontra na posição da tomada. É aonde você tem a passagem de corrente elétrica para o sistema. Mesmo que essas duas partes do fio não estejam conectadas. A lâmpada acenderá quando no recipiente estiver com solução. Pessoal, solução tem que ser uma solução aquosa. O2, HCl, H2O, C2H12O6, NaCl. Pessoal, tomem cuidado. Eu tenho que ter solução aquosa. A solução aquosa vem com uma abreviação AQ. Oxigênio líquido. Não. HCl aquoso? Opa. Água líquida? Não. C2H12O6 aquoso? Opa. NaCl sólido? Não, não é solução aquosa. Outra coisa, diferenciarmos agora que HCl e C6H12O6, HCl é ácido clorídrico. C6H12O6 é glicose. Ácido clorídrico é uma substância iônica. Glicose é uma substância molecular. Ligação iônica, ligação covalente. Ok? Então, qual a solução aquosa formadora de íon que irá acender a lâmpada? Isso, obviamente, é a letra B. Ok? Agora, pessoal, eu vou passar para um outro exercício muito próximo, que é o exercício 3. Tá? Eu vou resolver 2 exercícios apenas, para auxiliar vocês. Os demais, vocês precisam, de certa forma, pesquisar para responder, mas estão muito fáceis. Então, vamos lá. Exercício 3. Um exercício da Universidade Federal de Pernambuco. Considere a figura a seguir. Essa figura é a mesma do teste da condutividade elétrica, só que dessa vez você tem uma lâmpada de Natal e você tem uma pilha, né, como fonte da corrente elétrica. 2 fios que não estão interligados. Para o líquido existente no interior do copo, qual o líquido que vai estar aqui? Número 1, água. Número 2, água mais glicose, que é o açúcar. Número 3, água mais sal de cozinha. O sal de cozinha, NaCl.
a glicose, C6H12O6. Qual alternativa melhor descreve a condição da lâmpada? Acesa em 2. Solução 2. Apagada nas demais? Pessoal, C6H12O6 é uma substância molecular. Substância molecular não forma íon, exceto em alguns casos, como foi o caso do ácido clorídrico. No caso do NaCl, é uma substância iônica, forma íon. A água não tem nenhuma substância dissolvida nela. É uma água líquida. Precisa ter uma substância dissolvida nela. Primeiro com situação dissolvida, ok? Acesa em 2, glicose irá acender a lâmpada? Não. Apagada em 1, sim. Acesa nas demais? Não. Apagada em 1 e 2. Bom, se não tem nada dissolvido na água, não conduzirá corrente elétrica. Tem algo dissolvido, mas é substância molecular, não conduz corrente elétrica. Então a letra C, por enquanto, está certa. Acesa em 1, 2 e 3? Não. Acesa em 1 e apagada nas demais? Também não. Então eu tenho apagada com água pura e líquida e dissolvido com glicose. Pessoal, desculpa o barulho da gravação, tá? Mas essa é a resolução dos exercícios 1 e 3. Eu vou pedir para vocês fazerem, no caso, o exercício 2, 4 e 5. Não esqueçam que o exercício 5 é um exercício aberto, precisa ter o enunciado explicativo, ok? E aqui temos um vídeo que vocês podem clicar em cima para assistir, tá, a diferenciação entre dissociação e ionização. Eu sugiro que vocês complementem juntamente com essa videoaula, ok? Espero vocês na semana 2.